9 horas, o nosso quadro Defesa Animal com a advogada Carla Farrima, tratando hoje sobre denúncias contra maus tratos. Carla, seja bem-vinda mais uma vez, fique à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência, apresentar a nossa convidada, que o quadro é teu, seja bem-vinda. Obrigada, Camila. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, hoje, por mais uma coincidência, hoje, dia 4 de abril, é Dia Mundial dos Animais de Rua. Então, nosso programa tem dado essa sorte aí de sempre na quinta-feira ter um dia especial. Hoje nós vamos receber aqui no quadro a delegada da Delegacia Especializada de Meio Ambiente, doutora Liliane Murata, para conversar com ela, tirar um pouco de dúvidas. Não, a gente sabe que a demanda principal aqui do quadro acaba sendo os animais de pequeno porte, mas a gente sabe que a delegacia ela tem um núcleo muito maior e ela atende várias outras situações também ligadas ao meio ambiente. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom dia, doutora. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Obrigada pelo convite. Dentro do possível, vamos tentar esclarecer as dúvidas. E aqui a gente tem uma participação muito grande, né, Carla? Graças a Deus, felizmente, muita gente, doutora Liliane, interagindo conosco. Sempre surge alguma dúvida, né? Quando tratamos principalmente de maus tratos, a quem recorrer, a quem se portar, né? Como é que funciona o trabalho da delegacia. Então, acho que essa vai ser uma oportunidade também para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, mas fica à vontade, Carla. Traga aí os primeiros questionamentos e, claro, convidar todo mundo a participar conosco. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento para Carla, para a doutora Liliane, é só nos encaminhar 659-9803-5580. Doutora, acho que a gente vai ter que começar falando de um caso. Falei, tá mais emblemático, né? Saiu bastante, foi divulgado nas canais de imprensa, sobre essas situações que vêm ocorrendo, não é o primeiro aqui em Cuiabá, sobre acidentes que ocorrem em pet shops. As pessoas sempre têm dúvida, o que eu faço, onde eu tenho que ir, como que eu tenho que ir, onde denunciar essas situações. A gente vê que a DEMA é o caminho principal para isso. Exato. Nós temos acompanhado com tristeza esses casos, né? Mas a delegacia é o caminho. Nós estamos lá, nós temos uma equipe especializada, humanizada, que atende de forma célere todas essas denúncias que chegam até nós, dentro do nosso pequeno núcleo. Eles têm conseguido abranger todas essas ocorrências. E tem se tornado muito frequentes, de fato, doutora Liliane, porque a gente vê, né, Carla, alguns casos que acabam sendo noticiados da imprensa, igual a gente teve essa semana, principalmente aí envolvendo pets, mas para além disso que chega ao conhecimento da gente, né, como é que é o trabalho um pouquinho da atuação lá? Tem muitas denúncias também nesse sentido, muitas pessoas que procuram a delegacia em razão de acidentes ocorridos dessa natureza, nessas clínicas, nesses locais, né, que atendem os animais? Nós recebemos, sim, com algumas denúncias nesse sentido, não com muita frequência, né, na questão de estabelecimentos pets, não são tão frequentes. Recebemos, sim, muitas denúncias, animais abandonados, tutores no caso de maus tratos, que deixam abandonados. Então, a nossa demanda maior seria os abandonos, né, não a questão de acidentes em pet. Tem acontecido, mas não tão frequente. Uma demanda menor, né? Fica à vontade, Pedro Panoc, Carla, trazer aí os questionamentos para a gente conversar um pouquinho mais com a doutora Liliane Murata, na manhã dessa quinta-feira. Doutora, a senhora falou, né, que não é tão comum, mas acontece. A gente tem mais recentemente pelo menos 2 casos aqui em Cuiabá, esse mais recentemente. Como é que funciona o procedimento? Se instaura ali um auto de investigação? Gostaria que a senhora nos explicasse como é que funciona efetivamente essa... Sim, normalmente quando nós recebemos a denúncia em caso de estabelecimentos, a gente faz o procedimento, instaura o inquérito policial, quando for caso de inquérito, fazemos todo o acompanhamento. Normalmente vamos ao estabelecimento com os órgãos fiscalizadores, nós nunca vamos só nós, né? Normalmente, frequentemente, nos acompanham o Conselho de Medicina Veterinária, né? Nesse caso que aconteceu recente, ele esteve presente, a Secretaria de Bem-Estar Animal, normalmente também nos acompanha o órgão de perícia oficial nosso do Estado. Perfeito. E a gente vê diversos outros casos também, doutora. E a delegacia, a DEMA, ela só fica em Cuiabá? Ela tem em outras regiões? Porque a gente viu um caso recente também, uma situação em Nobres,
muito parecido com o de Jaciara, que teve, acho que ano passado, se eu não me engano, onde um cachorro estava amarrado ao carro e a pessoa dirigindo e puxando. Nessa situação do interior, como que funciona? As pessoas têm também, elas podem, a DEMA aqui de Cuiabá, ela tem um braço em outros municípios, como que funciona isso no interior do estado? A Polícia Civil é única, né? A DEMA, a competência dela é estadual. Mas mas não é exclusiva, né? A competência dela não é exclusiva e esses casos, como é uma demanda muito grande e ela já nos absorve na capital e Baixada e Várzea Grande, nós não conseguimos atender essas demandas fora, interior. Então, normalmente atende a polícia local. Em relação, uma dúvida que é até recorrente aqui também, né, Carla, em relação à legislação, doutora Liliane, queria que a senhora ficasse à vontade para falar um pouquinho também, né? A gente está ilustrando aí, por exemplo, situações como essas que a Carla citou, que isso aí acaba tomando conta, né, de rede social, dos canais de imprensa, situações de maus tratos a que os animais são expostos, né, agressão mesmo, cenas que cortam o coração. A senhora que está mais ali por dentro, né, acompanha para e passo todos esses assuntos, a legislação avançou muito nos últimos tempos, precisa melhorar. As pessoas que, por exemplo, são flagradas em situações dessa natureza, né, ficam presas, a legislação ainda é branda em relação a isso. Queria que a senhora compartilhasse também um pouquinho desse universo com a nossa audiência. Na questão dos crimes de maus tratos, tem animais que nós tivemos a alteração, né, em 2020, que abrangeu pets, né, cães e gatos, que houve essa alteração, a pena aumentou de 2 para 2 a 5 anos, que foi um aumento de pena considerável. Cabe prisão em flagrante e não cabe fiança, né? Normalmente, quando é flagrante, o autuado ele vai para a audiência de custódia. Uhum. Os outros animais, aí a pena é realmente menor. E detenção de, acho que até 6 meses. Então isso varia também uma conforme pena o animal. Então, assim, houve essa alteração da lei com relação aos cães e gatos, mas os demais, eles ficaram realmente no caput do artigo 32 da lei mesmo. De meio ambiente. Isso pode mudar também, desculpa, Carla, emendar aqui o assunto, porque saindo um pouquinho dos pets, mas já que a senhora citou também esse caso, a gente tem situações, por exemplo, aqui no estado envolvendo onças, né? Por exemplo, Sim. que já foram diversos flagrantes, né? A senhora até já instaurou alguns inquéritos para apurar, por exemplo, aquela situação que a gente teve lá atrás, né? De onça sendo decapitada, a pessoa gravando. Isso também muda, né? São qualificadoras, não sei, me corrija se eu estiver usando as expressões erradas, né? Dependendo do animal, da gravidade do caso, se aquele agressor expõe isso na internet, por exemplo, isso pode aumentar uma eventual pena, doutora? Tudo depende da conduta, da avaliação, Certo. de como ele se utilizou, o crime em si. O maus tratos, a pena é pequena. Uhum. Mas aí tem os demais, né, que a gente apura concomitante. Vamos supor, o uso da arma, se ele tem porte, se ele não tem, se de repente uma associação criminosa ou uma organização, né? Então, essas penas elas vão aumentando. Então, o que gera, fala assim, ele foi preso, mas assim, pelo maus tratos em si, a pena é pequena, ele não fica, mas aí você agrega nessa apuração outros fatos e aí realmente aumenta a pena. Perfeito. Carla Farrima, fica à vontade. Pedro Panoc, fica à vontade. 9h18. Para quem está chegando agora, só para reforçar o nosso quadro Defesa Animal de hoje, tratando sobre denúncias contra maus tratos e recebendo aqui a doutora Liliane Murata, que é delegada da Delegacia Especializada de Meio Ambiente, a DEMA. Fiquem à vontade, meus amigos. Doutora, para além dessa questão de pet, a DEMA recebe também, e com que frequência ela recebe, denúncias, por exemplo, de vizinhos, de entidades em relação a maus tratos, e aí eu me refiro também aos gatos, aos pets. Com que frequência a senhora recebe ou a delegacia recebe esse tipo de denúncia? A delegacia, ela recebe diariamente essas denúncias, né? Todo dia
chega uma denúncia para nós ali de maus tratos, de gato, cachorro. Não com muita frequência, não temos recebido animais de grande porte, nós não temos, realmente não temos. Mas semanalmente, chega a uma média de 10 denúncias, 15, né, dependendo da semana, nessa questão de maus tratos. Nosso núcleo lá recebe. A senhora comentou que a gente sabe que a delegacia ela não é só de maus tratos, né? Ela acaba sendo uma delegacia de meio ambiente, a gente acompanha nas redes sociais do trabalho, são diversos outros crimes contra o meio ambiente, poluição, desmatamento, tudo isso. Hoje, a senhora comentou, tem então mas existe uma equipe específica para essa situação dos maus tratos que recebe, que consegue acompanhar essas denúncias aqui em Cuiabá e Várzea Grande? Sim, esse ano nós viemos com essa inovação. O ano passado, até os anos anteriores, dividimos todo o serviço da delegacia com todos. Esse ano, buscando essa melhoria, né, essa prestação no nosso serviço, nós criamos esse núcleo de proteção aos animais e aí então nós temos só essa equipe que recebe. Começou bem pequena, mas nós já estamos aumentando a demanda. Nós já estamos somando ali mais pessoas, né, para melhorar o nosso atendimento. Nós recebemos aqui o pessoal do Conselho de Medicina Veterinária e eles comentaram que teve uma lei recém-aprovada, não sei se a senhora tem conhecimento, sobre para existir um médico veterinário junto à Politec. Esse acompanhamento, ele quando vocês realizam essas situações de ir no local, para ajudar, para amparar, a constatar de fato os maus tratos, né? Acho que a presença de um médico veterinário seria essencial para isso, para dar esse suporte para a equipe. Já tem esse acompanhamento hoje ou ainda não? Então, a Politec, eles trabalham em regime próprio, né? Quando nós temos que precisamos acioná-los, é o perito que está no dia. Não necessariamente seja um veterinário. E ele assina como perito oficial do Estado. Ele não assina como médico veterinário. E, Carla, uma outra curiosidade. Você ainda vai falar desse assunto? Só uma curiosidade que eu tenho aqui, aí se a gente precisar voltar, você me traz aqui de volta para o nosso foco principal. Mas até pensando nisso que a doutora está falando, né? Dessa questão de estrutura, né? Uma demanda muito grande. E ali tem ali os profissionais que precisam, né, atender todas essas situações. E a Carla lembrou, né? Que nós estamos falando mais precisamente sobre as denúncias ali de maus tratos, mas é uma atuação muito ampla, né, doutora, da Delegacia do Meio Ambiente. Os principais desafios que a senhora poderia citar para a gente aqui em um estado de dimensões tão grandes também, né, como Mato Grosso. A senhora falou que tem uma atuação mais forte aqui em Várzea Grande, Cuiabá, aqui na região da Baixada Cuiabana, mas a gente sabe que tem inúmeras situações que acontecem aqui no nosso estado. Se a senhora pudesse compartilhar conosco as principais tarefas, os principais desafios que a delegacia e a senhora também, enquanto titular, enfrentam aqui nas situações diariamente aqui no nosso estado. Bom, o estado é gigantesco, né? O nosso estado é gigantesco. A atuação da delegacia é estadual, né? Nossa delegacia, a abrangência dela, né? Nós temos aqui, então, assim, em Cuiabá, nosso foco são os crimes urbanos, né? Mas, não obstante isso, nós temos 3 biomas no estado e procuramos atendê-los da mesma forma. Então, como nós temos o núcleo para atendimento aos maus tratos, nós temos as demais equipes que atendem dentro da cidade, questão da poluição ao meio ambiente, o descarte, né? O descarte regular de resíduos. Para fora, nós temos o desmatamento, a exploração de madeira, né? Então, assim, é um estado muito amplo. A atuação nossa, a gente procura, dentro da nossa condição, estar em todos os locais. Tarefa difícil, né? Exato. Carla, Pedro Panó, que é uma missão árdua. Aí fica à vontade, Carla, se tem mais dúvidas, daqui a pouquinho eu vou trazer também questionamento de ouvinte que está chegando aqui nessa manhã pra gente.
Doutora, eu queria que você compartilhasse com a gente, os ouvintes sempre perguntam, onde eu vou ligar para fazer uma denúncia? A pessoa, ela vai direto à delegacia, tem algum outro canal, ela consegue fazer isso online? Como que ela pode fazer essa denúncia? Ela tem que se identificar? Tem muita gente que às vezes é a situação de vizinhos ali, que tem um certo receio de fazer uma identificação. Como que a pessoa ela pode fazer essa denúncia? Bom, a DEMA, ela recebe de todas as formas, né? Não necessariamente, se a pessoa não quiser se identificar, ela pode fazer, né, denúncia anônima. Nós temos o Disque Denúncia, nós recebemos também por e-mail e recebemos, caso a pessoa queira comparecer à delegacia, o que também é bom, porque já chega, já é atendida, a gente já conversa, né? É muito mais fácil, rápido, a gente já consegue esclarecer várias coisas no momento ali, porque às vezes numa denúncia ou num escrito falta, né? Mas nós temos o Disque Denúncia, posso falar? Sim, fica à vontade, doutora. 98153-0239, esse é o Disque Denúncia, 98153-0239, nós recebemos as denúncias, todas as denúncias que passam, né? Porque aí o celular, o Disque Denúncia fica ali com uma equipe, recebeu, direciona. Perfeito. E aí nós temos o e-mail, que é dema@pjc.mt.gov.br, também caso a pessoa queira fazer por e-mail. O Danilo Panoc, Carla e doutora Liliane está por aqui. Ele pergunta se a senhora acha importante programas de conscientização ou educação também para tratar e informar a comunidade sobre essas situações de maus tratos, se tem alguma coisa em andamento, como é que a senhora pensa, se isso dá para ser melhorado. E aí eu vou até emendar aqui ao questionamento do Danilo, se isso passa também por políticas públicas, doutora, debates, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, pelo próprio governo do Estado. É importante também essa conscientização e essa educação quando a gente fala também de situações, por exemplo, como maus tratos aos animais. E obrigada, Danilo, pela pergunta. Sim, a conscientização é importante. Estamos vendo, né, um debate maior sobre essa questão, né? Nós temos a própria Carla, nós temos outros setores, né, que estão debatendo. É importante levar para as comunidades, para as escolas, né? É muito importante e a gente já vê, né? As nossas crianças, elas já têm uma consciência muito grande, muito melhor do que a gente tinha, né? Lá tínhamos os adultos. Até porque a gente vê esses crimes, são os adultos. Você não vê uma criança nessa... só se ela for, acho difícil, maltratando, a consciência dela, e a escola já vem trazendo, mas a gente temos sim que melhorar, mas a escola já faz essa consciência, e você vê o descarte do lixo, ele já sabe, questão da água, não deixa a torneira aberta. Então, assim, a gente já percebe nas crianças isso. O que precisa melhorar são os adultos. Perfeito. 9h28, a gente está no ar aqui com o nosso quadro Defesa Animal, na companhia da Carla Farrima, e hoje também aí, para tratar dessa pauta de denúncias contra maus tratos, nós estamos recebendo a delegada doutora Liliane Murata, da Delegacia Especializada de Meio Ambiente, a DEMA. Pedro Panoc, o repórter já se aproxima, dá tempo da Carla, ou você trazer mais alguma dúvida, nos oriente aí se a gente tem que fazer aquela pausa ou ainda não. Acho que dá tempo, isso aqui é rapidinho, né? A doutora citou aí, a gente está diante de 3 importantes biomas, né? A doutora tem as suas características, cada um deles, e faunas, enfim. A gente tem ainda, infelizmente, uma situação onde que as pessoas se utilizam da chamada caça, né, predatória, enfim. A DEMA também trabalha nesse sentido de acompanhar esse tipo de situação. E qual desses biomas a DEMA tem encontrado esse tipo de caça, doutora? Sim, a DEMA acompanha todos os biomas, né? Cerrado, Floresta, Pantanal. Uhum. A caça, nós tivemos casos aqui em Poconé, né, no Pantanal, questão da onça. A maioria que a gente encontrou foi aqui, né? O que apareceu na delegacia foi em Poconé, e tivemos um caso em Cáceres, né? Mas
tendo, né, o homem, né, ele tendo essa oportunidade, ele vai caçar, seja aqui no Cerrado, encontrar os bichos próprios, né, do bioma do Cerrado, seja na floresta, ele, né, ele vai praticar essa conduta. 9h29. Agora sim, Carla, doutora Liliane, a gente vai precisar fazer uma pausa para acompanhar ali o repórter CBN, as principais notícias do país e do mundo a cada meia hora. Já já a gente está de volta aqui para a gente continuar o nosso quadro. Se você ainda tiver alguma dúvida, encaminhe para a gente, é bem rápido. A gente segue por aqui e você segue conectado conosco. De volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. Perdão, de volta aqui com o nosso quadro Defesa Animal, com a advogada Carla Farrima. Todas as quintas-feiras a gente tem esse encontro, hoje falando um pouquinho sobre denúncias contra maus tratos e também trazendo detalhes aí da atuação da Delegacia Especializada de Meio Ambiente aqui em Mato Grosso. E para isso a gente está recebendo a delegada doutora Liliane Murata. Carla, estamos aí já no nosso segundo bloco, fica à vontade se tem mais dúvidas, mais esclarecimentos, o que é que a gente ainda pode questionar aí a doutora Liliane. Doutora, eu acho importante a gente trazer para os nossos ouvintes a questão dos resgates, das denúncias, quando a DEMA vai ao local, que ela presencia que de fato existe uma situação de maus tratos ali contra os animais, que a gente fala muito de pequeno porte. Como que funciona? O que vocês fazem? Faz parcerias com as secretarias aqui em Cuiabá, em Várzea Grande? Como que funciona esse trabalho da delegacia quando ela constata ali essa situação? Então, nós recebemos as denúncias, né? A delegacia não faz resgate. Então, todas as denúncias que chegam até nós, a gente precisa do profissional, do técnico que vá ao local, que ateste. Tem situações que são claras, né? Mas outras a gente precisa do profissional. Então, assim, a nossa parceria assim com as ONGs, com a Secretaria de Bem-Estar Animal. Então, sempre que temos as denúncias, sempre que nós saímos, tem algum profissional, um técnico nos acompanhando. Também existem situações que a gente sabe que às vezes, a gente já conversou muito sobre isso, não é só o animal que está ali naquela situação, que às vezes muitas denúncias que chegam sobre isso a gente pode ver que é uma família. Então, queria que a senhora contasse pra gente sobre essas situações que às vezes não é só ali, que a gente fala muito de animais, mas que existe toda uma população também carente que necessita de um apoio num geral. Exatamente. Isso aí é doído, né? A gente que está ali no dia a dia, a gente recebe a denúncia, maus tratos, chega a foto, todo mundo fica revoltado, né? Vai sair todo mundo, vamos lá, vamos prender, vamos, né? Vai trazer para a delegacia, vão autuar aí pro flagrante. A hora que você chega na residência da pessoa, você vê que os maus tratos é geral, né? Não só do animal. A família, né? Numa situação de vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade é muito grande e aí você tem que ponderar. Realmente essa questão, a questão de quem está ali. Então, é doído para todos os lados, né? Então, a gente traz, às vezes a gente orienta. Se a pessoa concordar, já entrega o animal para adoção, né? Porque não tem condição de cuidar. Divide, né? Você vê a família dividindo, né, o que ela tem com toda a família, né? Porque o animal ele é da família, né? Então acaba dividindo. Nós já tivemos casos, né? Inclusive recente, né? Que nós fomos atender e aí tivemos, inclusive, que encaminhar a pessoa para tratamento psiquiátrico. O animal foi resgatado e a pessoa foi internada. E, doutora, tem um outro questionamento que chega aqui, Carla Panoc, da Ivone, ela traz aqui, relata uma situação, vou tentar resumir um pouquinho, mas ela traz um questionamento assim, né, justamente em situações dessa natureza, foi detectado algum tipo de maus tratos, enfim, qual é o procedimento correto, se essa família não quiser, por exemplo, entregar o animal à delegacia, ou qualquer que seja o órgão no momento da fiscalização, a senhora falou agora de doação também, né, se a família não quiser, como é que funciona isso na prática, doutora? Por exemplo, ilustrando uma situação igual a Ivone colocou aqui,
chega ali numa residência, é detectada uma situação de maus tratos, esse animal ele é imediatamente levado, socorrido, precisa ter o aval da família ou identificado ali que a situação não está legal, imediatamente esse animal é recolhido? Como é que funciona? E obrigada, Ivone, também pela participação. Sim, na ocorrência dos maus tratos é crime, né? Então, assim, tem que ter o resgate? Tem. O animal, ele é socorrido, é encaminhado, ele é tratado. Uma das penas, além da reclusão de 2 a 5 anos, é a retirada do animal, né? Mas aí também tem todo esse contexto. Se a família posterior ao tratamento, ela vai ter condição de cuidar desse animal? Porque quem está ali também vai responder a um procedimento criminal, independente da situação, né? Tem a situação da família de vulnerabilidade, tem o fato dos maus tratos que é crime, então acaba respondendo, tem que responder, não tem, a lei está ali e tem que ser cumprida, né? Mas aí depois, se ela vai assumir essa responsabilidade, retornar esse cão para o convívio dela, se ela vai ter condições de cuidar. De cuidar, né? Mas aí ela já vai estar ciente, né? Consciente, né? Do fato, da conduta dela. Uma situação que nós temos muito aqui também em Cuiabá, doutora, eu não sei como que funciona isso com a DEMA, mas são os animais de grande porte, a situação de cavalos. Assim, que é uma coisa que a gente também recebe, até que acho que já teve um ouvinte que perguntou aqui na rádio. Exatamente. Ele estava, inclusive, aqui com a gente novamente. Lembrei, minha memória tá boa. Lá de Várzea Grande. Ele pergunta se também é uma tarefa da DEMA, né, essa situação. Ele percebe, inclusive, ele relata aqui, que não é uma questão só do animal solto, é que, de fato, aparentemente, esse animal é maltratado ali, sempre aparece com um aspecto raquítico, magro, enfim. É o Marco, lá de Várzea Grande. Sim, todo conduta que envolve maus tratos, a DEMA absorve. O que a DEMA não faz é o resgate. Mas apurar a conduta, quem está praticando o fato, essa é a atividade da delegacia. Então, todas essas denúncias a gente recebe, nós verificamos, nós vamos atrás. Às vezes o animal está solto, fala, não tem dono. A gente procura, entrevista, vai na região, vai no local, até achar, porque o animal desse dificilmente fala, ele está solto, ele não tem um responsável. Cavalo, Tem. Então, assim, a gente vai atrás até identificar. Carla, até pedi um help aqui pra você nesse caso, que a doutora tá falando, né, que não é feito esse resgate, mas é feito toda essa apuração. Tem um questionamento também aqui do Francisco, que é recorrente, a gente sempre lembra aqui, ele pergunta no YouTube, Francisco Comenchana. Tenho dúvidas quando nos deparamos com animais machucados no trânsito, por exemplo, telefones de emergência, alguém que preste essa assistência, como é que pode proceder? Acho que a Carla também dá pra responder isso aqui pro Francisco. Animal machucado no trânsito, a quem recorrer, liga pra onde, como é que funciona também? Obrigada, Francisco. É uma situação bem delicada, porque os órgãos que deveriam ajudar nesse resgate, eles funcionam em horário comercial. Então, eu falei assim, a maioria dos casos, quando a gente se depara com isso, é sempre no período noturno, atropelou. Em Cuiabá, existe uma Secretaria Adjunta de Bem-Estar Animal e ela tem que fazer esse resgate de animais em situação de rua. Eles têm um WhatsApp de contato. Então, em Cuiabá, verificou um animal atropelado. O problema é que tem que ser das 8 às 18. Infelizmente, ele não funciona 24 horas, esse atendimento. Tem que tem que entrar em contato com o Bem-Estar Animal e pedir essa ajuda, esse resgate. Em Várzea Grande tem a Secretaria de Meio Ambiente, que agora também está se formando lá. Eles estão com essa obrigação, através do Ministério Público também, de ter leis específicas como tem em Cuiabá. Então, eles também podem receber esse pedido de ajuda, só que é uma situação muito delicada. Porque a gente fala assim, se você tiver condições, infelizmente a gente sabe que a maioria das pessoas não tem, mas você poderia ajudar aquele animal que está ali naquele momento. Eu falo, infelizmente a gente não tem um SAMU animal para a gente ligar e pedir essa ajuda. Falta isso ainda aqui na nossa capital, na Baixada Cuiabana, e acho que até em todo o nosso estado a gente não tem isso. A DEMA, ela vai agir, né, doutora? Acho que só seria para receber, no caso da denúncia. Se você viu, né, eu acredito,
se você verificou quem atropelou, o veículo, acho que encaminhar essa denúncia para essa apuração do autor desse crime. Exatamente. Se a pessoa presenciou, encaminha, e nós vamos imediatamente atrás, responsabilizar o autor dessa conduta. Isso agora, nesse caso de receber, para onde encaminhar, eu fiquei ouvindo a Carla falar, e é uma angústia, né? Sim. É uma angústia nossa aí, que a gente já tem algum tempo a gente conversando, buscando de que forma que a gente pode solucionar, né? Até buscando o que tem dado certo em outras experiências, né? Em outras locais, cidades, outros estados, né? A gente vem acompanhando também, a gente fora, né? Curitiba tem, São Paulo, né? Recentemente, e para ver o que tem de experiência boa lá para a gente trazer para nós aqui. Só para auxiliar também aqui o Francisco, Carla, se me permite, tem aqui contato que eu busquei aqui no site da Prefeitura de Cuiabá, Secretaria de Bem-Estar Animal, tem um 0800 647 7755, e eles também disponibilizam aqui um número para que você possa entrar em contato via mensagem de WhatsApp, 6599207 4318, lembrando isso que a Carla falou, né? Infelizmente não é o tempo todo, né? Não é um serviço ali que funciona 24 horas, mas não custa a gente também repassar esses números por aqui. 9h45. Não sei se você tem mais algum questionamento, Carla, antes da gente caminhar aqui para a reta final. Mais alguma dúvida para tirar, mais algum esclarecimento para trazer para nossa audiência? Fica à vontade. Não, acho que a doutora prestou todos. Eu queria só enfatizar e parabenizar pelo trabalho, porque, como eu disse, a gente sabe que a DEMA não é só essa questão de maus tratos contra animais de pequeno porte. Ela tem essa abrangência estadual e a gente acompanha muito trabalho sobre essa questão também que a doutora comentou, do descarte de material de resíduos sólidos irregular. Então, a gente sabe que a gente cobra muito também aqui, só que a gente sabe que é um trabalho muito, muito louvável mesmo. E essa destinação de uma parte da equipe para essa situação de maus tratos, eu acredito que já vai valorizar muito. E eu sempre lembro, costumo falar muito para os ouvintes, para todo mundo que fala, eu vi uma situação, para pedir para as pessoas denunciarem, que eu acho que isso é muito importante. Exatamente. E a DEMA está à disposição e, dentro do possível, atender, né, todas as denúncias que chegam para nós, buscando sempre as melhorias, né? Eu falei, nosso núcleo começou pequenininho, mas já estamos aumentando, já vai chegar um reforço agora por esses dias, daqui uns dias nós vamos colocar mais, e aí a tendência é melhorar a prestação de serviço. Porque trabalho tem muito, né? Exatamente, trabalho tem muito mesmo. Mas nós recebemos lá todas as denúncias, se a pessoa quiser ir e conversar, nos procurar, sentar, esclarecer dúvidas, nós também estamos lá à disposição. Perfeito. Então, só agradecer a doutora Liliane Murata, que esteve aqui conosco nessa manhã, compartilhando um pouquinho aí dessas informações e a atuação também da Delegacia Especializada de Meio Ambiente aqui em Mato Grosso. E agradecer também a Carla. Fiquem à vontade, meninas, para se despedir da nossa audiência. Obrigada pela companhia. Carla, quinta-feira tem mais? É isso? Quinta-feira que vem nós nos vemos aqui novamente. Falei, vou descobrir se vai ser dia de alguma coisa, porque tá toda quinta... Tá coincidindo, né? Tá coincidindo hoje, relembrar os ouvintes que hoje é Dia Mundial dos Animais de Rua e lembrar sempre da conscientização sobre essa questão dos animais que a gente vem debatendo muito aqui no programa. E agradecer mais uma vez a doutora Liliane por ter estado aqui com a gente hoje para conversar e esclarecer para a sociedade o trabalho da DEMA e também esses canais de denúncia que existem. Obrigada, doutora, também. Fica à vontade aí para dar um tchauzinho para nossa audiência, se despedir, dizer que também estamos, né, Panoc, sempre de portas abertas aqui para levar essas informações também sobre o trabalho da DEMA, toda a equipe da Polícia Judiciária Civil também aqui para o nosso ouvinte, para a nossa audiência. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, agradeço estarmos aqui. Eu vim com uma parte da minha equipe. Tem um guarda-costa ali, né? Exatamente, e nós estamos à disposição, sim. Nos visitem, né? As pessoas às vezes falam, delegacia, não quer, não quer nem passar na porta. Passe sim, vá lá, conheça o nosso trabalho, né? Saiba o que está sendo feito. Nós estamos lá à disposição para atender todos.
Obrigada mais uma Obrigado, vez, doutora. meninas. Doutora Carla, aliás, também. doutora também, né? né? Doutora Carla Farrima, doutora Liliane Murata. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Já já tem Momento do Esporte, tem mais informação também pra gente trazer aqui pra nossa audiência. Sigam conectados, em instantes a gente tá de volta.